Oi, eu sou o Caio e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês alguns exemplos de funções em Python. A gente vai construir durante essa videoaula, as funções maior, que recebe dois inteiros x e y e retorna maior, soma lista, que recebe uma lista de inteiros e vai me retornar o somatório de todos os itens dessa lista. Essa lista pode ter qualquer tamanho. Maior palavra, que recebe uma lista de strings e me retorna a palavra que tem o maior número de caracteres. Inicia por vogal, que recebe uma palavra qualquer e vai retornar true ou false se essa palavra inicia por vogal. Essa função aqui é um exemplo de função que já seria bastante útil no programa da questão 3 de vocês, das listas passadas, que vocês tinham que retornar, que imprimir para o usuário a palavra iniciada por vogal. Então vamos lá, vamos primeiro criar a função maior. Aqui no Shell Python, vou criar um novo documento, uma nova janela. E vamos digitar aqui a nossa função maior. Def maior significa que a gente está criando a função maior. X e y. Esses parâmetros podem ser qualquer letra, eu escolhi x e y para ficar mais genérico. O que é que a função maior vai fazer? Vamos pensar. Eu recebo dois números x e y. Se um x for maior do que o y, ele é maior do que o y, então eu retorno o x. Se o x não for maior do que o y, significa que ele é menor ou igual a y. Então eu posso simplesmente retornar o y. Porque eles sendo iguais, retorna y, e o y sendo menor, retorna y. Pronto, função simples, está executada. Agora deixa eu salvar a função para a gente ver um exemplo dela executando. Vou salvar ela no desktop com o nome maior, .py. Agora se a gente der um F5 aqui no idle de Python, vai executar no shell e a gente pode começar a usar a função. Vamos lá, vamos usar a função maior para saber qual é maior entre o número 2 e o número 5. Ela retorna aqui 5. Maior novamente, entre digitar um número aleatório aqui, gigante, e vamos ver qual o Python me retorna como sendo um número maior. Fez esse primeiro aqui. Pronto. O exemplo da função maior está feito. Agora vamos partir para a função soma lista. Abrir uma nova janela. Vou fazer para vocês a função. Não precisa eu criar uma nova janela. Eu vou simplesmente adicionar ela aqui. É uma função e, portanto, não só é executada quando eu chamar. Então vamos lá. Deixa eu fazer a função soma lista. Essa função recebe uma lista de inteiros que eu vou chamar apenas de lista aqui, porque eu tenho preguiça de digitar durante o meu código. Então vamos lá. Soma lista. Essa função deve retornar no final um somatório dos itens dessa lista. Então o que eu vou retornar vai ser um somatório. Somatório no caso aqui será uma variável. Então antes disso eu preciso criar essa variável. Como ele vai ser um inteiro e eu não sei quanto é o somatório da lista que está chegando, então eu já começo ela com 0. Então o que é que eu vou precisar fazer agora? A função soma lista, vai receber uma lista, eu tenho a variável somatório, eu preciso acrescentar nessa variável somatório o valor de cada item da lista. Eu preciso passar por todos os itens dessa lista, somando o valor ao valor somatório. Quando a gente fala em somar um valor, passar por cada valor, verificar cada valor em uma lista, em um grupo, já vem à cabeça fazer um for. Para cada número, essa palavra aqui, no caso que eu botei número, pode ser qualquer variável, é uma variável de controle. Para cada número na lista, no caso em lista, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar na variável somatório o valor do número. Ou seja, para cada número na lista, o somatório vai ser igual ao somatório até o momento anterior, mais o número que está nessa posição da lista. Correto? Após eu fazer isso para todos os números na lista, eu vou retornar essa variável somatório contendo a soma dos itens da lista.
Pronto, a função é isso. Outro jeito da gente resumir essa função seria: essa expressão somatório igual a somatório mais número é a mesma coisa que somatório é mais igual a número. Correto? É a mesma expressão. Então, vou salvar também aqui e já vou executar ela lá no Shell Python. Se eu não tiver digitado nada errado, quando eu fizer soma lista de... Eu vou passar uma lista aqui, eu vou criar aqui mesmo no parâmetro, deixa eu passar uma lista com os números assim. Aí eu vou botar qualquer número aqui, números doidões aqui e tal. Fechar essa lista. Lembrando, a lista pode ter qualquer tamanho. Aqui eu botei uma lista com aproximadamente 10 elementos e ele me retorna o somatório dessa lista. Perfeito. Outro jeito de usar essa função seria eu criar uma lista, vamos botar o nome na lista meus inteiros é igual a, e crio uma lista aqui contendo os inteiros 1, 4, 5, 13, 13, 13 e o 13. E usar em soma lista a lista criada meus inteiros. O somatório foi 59. Beleza. Agora vamos criar a função maior palavra. Deixa eu subir aqui o arquivo um pouco. Def maior palavra. Maior palavra vai receber uma lista também, só que nessa lista vai conter apenas strings. Como eu estou definindo a função, eu vou apenas botar o nome lista que o usuário subentende que é uma lista com palavras. Não precisa eu escrever lista de strings. Isso aqui só faz ter que escrever mais coisas no código e nenhum programador gosta disso. Então vamos lá. Def maior palavra. Se você for seguir a mesma lógica da função acima, eu vou no final retornar a maior palavra. Correto? Essa maior palavra precisa ter sido criada antes, essa variável. Então, a maior palavra é igual... para o caso de a gente dar uma situação inicial para essa variável, no inteiro a gente botou 0. Então, no string a gente pode colocar simplesmente uma string vazia. Porque se na nossa lista não tiver nenhuma palavra que seja maior do que essa, é isso que Python vai retornar para o usuário. Mas vocês vão ver aqui como é que a função vai trabalhar. Vamos lá. Eu tenho uma variável maior palavra. Quando eu vou trabalhar com os strings, eu preciso ir comparando cada uma delas. Mais uma vez, o que é que eu disse aqui agora? Vamos comparar cada uma delas em uma lista. Já vem o for. Para cada palavra, eu posso botar a palavra e simplesmente botar um i. Vou botar um i aqui que resume o que eu estou digitando. For i in lista, na minha lista que eu vou receber com parâmetro. O que é que eu vou fazer? O plano aqui é o seguinte: por substituição, como eu não estou somando as palavras, como a gente fazia com o somatório, aqui eu somava, acrescia o valor do número no somatório. Nessa função eu estou querendo retornar uma palavra. Então eu estou verificando a cada iteração se a palavra que está aqui é maior do que a palavra que tinha nessa variável. Então qual é a ideia? Para cada item nessa lista, se o item, o len do item, perdão, se o número de caracteres do item for maior do que o número de caracteres da minha maior palavra até a situação atual, o que eu vou fazer vai ser substituir a minha maior palavra por a palavra que eu estou testando agora. Vamos lá. Eu recebo uma lista. Quantas palavras tiver nessa lista? Maior palavra inicialmente é vazia. Para cada palavra na lista, se o número de caracteres dessa palavra for maior do que o número de caracteres da minha maior palavra até o momento, a minha maior palavra vai ser essa nova palavra que estava maior do que ela. Fazendo esse raciocínio de incrementar ou substituir, você consegue fazer muitas funções em Python. Esse exemplo aqui segue quase o mesmo exemplo da função somaLista e a gente está retornando uma maior palavra. Se a minha palavra que estou testando agora na lista
do elemento dessa posição não for maior, ele simplesmente não vai fazer nada, vai continuar no for. Então vamos salvar aqui e executar essa função no shell Python novamente. Vamos lá.